João, como que você quer começar? Como que a gente pode começar para falar o que um atleta come, cara? O que a alimentação de um atleta pode interferir na performance dele e na vida dele como um todo? Eu acho que quando a gente pensa em esporte no geral, os esportes eles têm um link muito íntimo com a nutrição, né? Dificilmente você consegue ver um atleta performando em alta performance sem que a nutrição esteja adequada. Principalmente ainda, me arrisco a dizer que esse link entre nutrição e os esportes de endurance, como é o ciclismo, por exemplo, ele ainda é mais íntimo, mais forte, né? Você muitas vezes consegue ver alguns tipos de modalidades esportivas em que, às vezes, o atleta consegue competir de uma forma ok, sem realmente que haja uma nutrição tão adequada, mas nos exercícios de endurance sem que haja uma nutrição adequada é praticamente impossível, né? Então, outro dia mesmo eu vi uma entrevista do Wout van Aert, ele falando quanto que a Visma, né? Eles têm botado cada vez mais ênfase na nutrição desses atletas e como que eles têm dado cada vez mais importância para isso, né? Porque a nutrição vem muito com esse intuito na vida do atleta, de conseguir entregar o aporte de nutrientes, o aporte calórico, o aporte de energia que ele precisa para performar e também o aporte de nutrientes, esse aporte calórico todo para recuperar, né? Uhum. Porque a gente sabe que também que a recuperação ela é uma parte tão importante quanto o treino, né? Eu vejo muita gente dando ênfase ao treinamento e esquecendo de dar ênfase na recuperação, e na recuperação normalmente é onde a gente mais consegue gerar o que a gente chama de resposta adaptativa, é evoluir no treinamento, né? Então a gente tem a carga externa, e vamos entender de uma forma muito simples, carga externa como o próprio treino, e nós temos a carga interna. De uma forma simplória também, vamos falar que carga interna é a forma como o seu corpo recebe a carga externa. E a carga interna vai estar muito correlacionada a como que vem esse processo de recuperação, que está intimamente correlacionado à nutrição desse atleta. E aí que a gente vem com todo aquele critério que a gente bate muito na tecla, que é food first, né? Então, comida primeiro. Então, eu vejo muita gente tentando pular etapas. Pensam, qual suplemento que pode me ajudar? Qual suplemento que não pode me ajudar? O que vai fazer? E esquecem que é a nutrição. É a primeira comida que vai dar todo esse aporte para esse atleta conseguir performar e para recuperar, né? Não, e a gente costuma já falar assim, se você for pensar pelo bom português, suplemento. Suplemento é um complemento. Não é a alimentação. Perfeito. Então quer dizer que o descanso é extremamente importante. Extremamente importante. O processo de recuperação, ele tem, digamos, uma pirâmide quando a gente fala da recuperação. E da mesma forma que eu vejo pessoas, às vezes, pulando etapas de não se alimentarem direito e quererem um suplemento, as pessoas pulam etapas, inclusive, com o que elas dão ênfase na recuperação delas, né? Então, na base dessa pirâmide, a gente tem ali na literatura mostrando que é sono. Sono e relaxing time, relaxar e ficar de boa ali é a base dessa pirâmide. Depois a gente vem com a nutrição, com a hidratação, e aí depois é a suplementação, e aí depois começam as outras etapas do processo de recuperação, e quanto mais essa pirâmide vai para o topo, menor o nível de evidência científica, né? Então aí a gente tem imersão em gelo, sauna, massagem, liberação miofascial, né? Mas são todas etapas que vêm depois de um processo, por exemplo, de ter uma boa qualidade de sono, uma quantidade ideal e uma boa qualidade de sono, depois de ter uma nutrição adequada, uma hidratação adequada, e aí, se necessário, uma suplementação adequada, aí a gente vai começar a pensar nessas outros fatores. Eu vejo o nego entrando no gelo e tá comendo pizza de noite para tentar recuperar do treino. Cara, ele tá falando isso só porque eu falei que eu comi pizza ontem. É só brincadeira. Pô, mas ó, também é covardia, né, cara? Tu faz um treino, aí eu vou te falar, 1h30 na bike, aí você chega na cozinha, cara, 7 fatias de pizza ali, eu falei, cara, como é que eu não vou comer isso? O ambiente, ele sempre modula o nosso comportamento, né? A gente acha que, eu brinco que as pessoas falam que a gente tem livre-arbítrio. Eu falo que no máximo arbítrio, né? Livre ele não é. Quem dita muito sobre o nosso comportamento é o nosso ambiente. Por exemplo, se você não tivesse a pizza ontem em casa, você teria comido a pizza? Não. Mas como ela estava ali presa. Não teria, porque ela não está lá, mas. Perfeito, como ela estava ali no seu ambiente, à mostra. E aí, quando você chega na cozinha, com fome, o teu cérebro processa a informação da pizza, acessa a sua memória prévia de como é comer a pizza, e aí estimula você a falar assim: mineiro, quando você come a pizza, você tem uma sensação de recompensa tão grande. Vai lá, come a pizza, através da liberação de um neurotransmissor que a gente chama de dopamina. Essa é uma das principais funções da dopamina, o processo de motivação de um comportamento. Mas isso é papo para outra conversa. Então, agora vamos lá. A gente está falando de alimentação, você falou que a questão do repouso é importante. A gente está falando, cara, é um pós-treino, mas acaba sendo também o pós-treino, de uma certa forma, é um pré-treino também. Sim. Vê se eu estou viajando. A gente,
pô, se prepara para um treino, você acha que aquela alimentação que você vai fazer exatamente antes do teu treino é o que vai fazer diferença, mas na verdade você tem uma carga que já vem de dias atrás ali. Sim. E que está relacionada que você já começou a fazer logo que você terminou o treino anterior. Sim. Né? Quando você começa a realizar uma atividade física e posterior à atividade física, começam-se algumas adaptações no seu corpo que abrem-se, digamos, janelas metabólicas de oportunidade. Né? Quando você termina, quando a gente pensa em recuperar um atleta, a gente tem que pensar em alguns fatores. O primeiro fator é repor os estoques de energia dele, né? Os estoques de glicogênio dele. Glicogênio é a forma como a gente armazena a glicose no nosso músculo ou no nosso fígado. E o glicogênio ele é uma das principais reservas de energia que a gente tem para conseguir performar, principalmente quando a gente fala de mais altas intensidades, né? E a gente pode debater um pouquinho sobre isso depois. Depois a gente pensa em reparar as microlesões que foram induzidas na atividade física. Quando você está treinando, pedalando, enfim, você está fazendo atividade física, isso gera microlesões na sua musculatura e você tem que fazer o reparo e o remodulamento dessas microlesões no tecido muscular. E aí a gente pensa muito nessa ingestão de proteínas, né? Quando a gente pensa de glicogênio, a gente vai pensar nessa ingestão de carboidrato e nesse reparo e remodulamento do tecido muscular, a gente vai pensar nessa ingestão de proteína. Aí depois a gente tem que pensar em reidratar esse indivíduo também. E aí muitas vezes vem a necessidade do consumo de eletrólito, né? Principalmente sódio, que é o eletrólito que a gente mais vai perder, tem magnésio, potássio, mas sódio, cloreto de sódio que a gente mais vai perder. E depois a gente vem no pensamento do combate do estresse oxidativo. Quando a gente treina, a gente começa a expressar mais espécies reativas de oxigênio, o que aumenta um estresse oxidativo no nosso corpo. Então quando a gente fala disso, a gente tem que pensar no nosso sistema antioxidante. Por exemplo, uva roxa, ela é rica em alguns tipos de antioxidantes que são interessantes no combate desse estresse oxidativo. Então esses são os fatores que vão induzir um processo de recuperação do atleta. Quando o atleta termina de treinar, né, abre-se uma janela de oportunidade muito grande para o reparo do glicogênio dele, através do aumento da expressão de algumas enzimas, como por exemplo o que a gente chama de glicogênio sintase, que é uma enzima que o nome já faz síntese de glicogênio. Então essa glicogênio sintase ela fica mais elevada até umas 2 horas posteriores ao exercício. Então até essas 2 horas, logo após o exercício, é muito importante que se tenha um consumo de carboidrato pensando em repor esse glicogênio da forma mais efetiva, principalmente se o atleta ele tem uma sessão de treinamento, mais uma sessão de treinamento no dia, se o atleta está em período de vários dias de prova, como por exemplo é um Tour de France, né? Então vamos falar disso daqui a pouquinho. Com certeza. Então a gente tem essa questão abre-se essa janela para se recuperar de forma efetiva, né? Então, logo após, eu sempre digo que o teu primeiro pós-treino é o teu primeiro pré-treino. Pois é, isso que eu pensei, né? Esse glicogênio demora cerca de 3, 4, 5, às vezes até 6 horas para ser montado. E aí é uma oportunidade muito grande, né? A gente tem até um estudo na literatura muito interessante que isso é exatamente para atletas que têm mais de uma sessão de treinamento por dia. Por exemplo, a gente no triatlo, normalmente, a gente tem 2 sessões de treinamento no dia, às vezes 3. Eu tenho dias de fazer 4 sessões de treino num dia, né? Então, eu termino uma sessão e eu quero recuperar da forma mais rápida possível para outra sessão, né? E aí a gente tem essa estratégia que é muito interessante, que é sobre o consumo de mais ou menos 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por hora, pelas próximas 3 ou 4 horas que sucedem a atividade física, associado a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso corporal por hora, pelas próximas 3 ou 4 horas que sucedem a atividade física. Essa estratégia foi muito interessante para repor de forma eficiente os estoques de glicogênio de forma rápida e começar a reparar essas microlesões induzidas no tecido muscular. Então você já vê que essa necessidade da nutrição, ela vai ser sempre muito correlacionada à performance e à recuperação desse atleta. É praticamente impossível conseguir performar sem uma nutrição adequada.